84 pessoas descobriram que estão com AIDS no primeiro semestre deste ano. O número é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No município, mais de 2.800 pessoas estão em tratamento contra o vírus HIV. Para falar mais sobre esse assunto e sobre o tratamento da doença, a gente vai conversar com o médico infectologista, que está ao lado do repórter Adilson Muritiba. Oi, Adilson, boa tarde para você. Oi, Madalena, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. Os números apontam o seguinte: 866 mil pessoas convivem com a doença aqui no Brasil. Você citou aqui os números do Programa Municipal IST HIV/AIDS. São mais de 2.800 pacientes que estão fazendo tratamento. Esse ano, no primeiro semestre, foram 184 casos, sendo que no primeiro semestre do ano passado foram 182. Um aumento pequeno, mas teve esse aumento. Como você falou, estou aqui ao lado do Dr. Marcos Pereira, que é infectologista. A gente vai fazer esse bate-papo aqui sobre essa doença. Agora, primeiro, você estava me alertando uma coisa. Existe uma diferença entre HIV e AIDS. Que diferença é essa, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos. Então, Adilson, o HIV é o nome de um vírus, né, que é o vírus da imunodeficiência humana. É um vírus conhecido desde a década de 80 e que tem como principal alvo algumas células do sistema imunológico da pessoa. É um vírus que é capaz de degradar, de comprometer a imunidade dessa pessoa pela destruição dessas células. E o que é a AIDS? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o nome que a gente dá à doença provocada pelo estágio avançado da infecção pelo HIV. Então, o indivíduo pode estar infectado pelo HIV e não ter tido, até então, um comprometimento da sua imunidade importante o suficiente para desenvolver um quadro de AIDS. O indivíduo pode já ter tido um comprometimento importante da sua imunidade e já se apresentar no quadro de AIDS. Quais são os sintomas dessa doença? Então, isso depende muito do estágio que se encontra. Numa fase inicial, uma fase logo após o indivíduo se infectar pelo vírus HIV, ele pode ter sintomas inespecíficos, como uma febre eventual, uma dor de garganta, presença de gânglios no corpo, às vezes uma diarreia, e esses sintomas podem regredir espontaneamente. Muitas vezes o indivíduo pode passar até alguns anos sem apresentar sintoma algum, porém, quando ele já se apresenta numa fase de AIDS, ele pode ter diversos comprometimentos, ele pode ter diversos sintomas causados pelo acometimento do vírus em vários órgãos diferentes. Por exemplo, o vírus pode afetar a imunidade, outros agentes oportunistas podem infectar esse indivíduo, e ele pode desenvolver complicações pulmonares. Ele pode desenvolver um quadro de pneumonia, inclusive alguns tipos de pneumonia graves e que não costumam acometer um indivíduo que tem uma imunidade normal, que tem uma imunidade preservada. O vírus, esse comprometimento da imunidade pode trazer, por exemplo, algumas complicações de infecções no sistema nervoso central. O indivíduo pode desenvolver um abscesso no sistema nervoso central provocado por toxoplasma, provocado por algum outro agente infeccioso, que também a gente não costuma ver numa pessoa que tem uma imunidade preservada. Então, o que o vírus HIV faz, na realidade, é debilitar o sistema imunológico dessa pessoa, de modo que um outro agente infeccioso, seja um vírus, uma bactéria, um protozoário, possa provocar uma doença que não provocaria no indivíduo com uma imunidade preservada. Como é que é transmitido essa doença? A transmissão do HIV, a gente diz que é uma transmissão parenteral. É uma transmissão que pode acontecer tanto através de relação sexual, é a principal forma. Hoje em dia, a grande maioria dos casos se deve à transmissão sexual do vírus HIV. Também pode ser transmitido através de contato com sangue contaminado. Cada vez menos comum hoje em dia, já que os bancos de sangue, antes de realizar transfusões, eles fazem a testagem para o vírus HIV, através de acidentes envolvendo fluidos biológicos, em particular sangue, é possível também essa transmissão, porém são formas cada vez mais raras de se ver hoje em dia, devido às medidas que a gente toma, devido à testagem que se faz, sempre que se envolve mexer com sangue, sempre que se envolve transfusão de sangue de uma pessoa para outra, antes de procedimento cirúrgico e tudo mais. Então, basicamente hoje, a transmissão que a gente tem do HIV, na grande maioria dos casos, mais de 99% dos casos, é a transmissão por via sexual. Mas lembrando também de uma forma importante, que é a transmissão de mãe para filho. A transmissão vertical do HIV que também existe, vem em queda, felizmente, no Brasil, mas é uma transmissão também importante, a transmissão da mãe para o filho. Lembrando, né, que aqui vocês fazem o teste. O que que acontece se esse teste dá positivo, por exemplo, com esse paciente? Entendi. Uma vez o teste dando positivo, hoje em dia nós conseguimos ter a confirmação da infecção pelo HIV somente através de teste rápido, que é feito em poucos minutos a gente tem esse resultado, então o indivíduo já pode sair com essa confirmação. Porém, se há alguma dúvida diagnóstica, é necessário encaminhar a amostra de sangue para o laboratório para se fazer testes adicionais a fim de se confirmar a infecção pelo HIV. Uma vez confirmada essa infecção, o indivíduo vai ser matriculado na unidade de referência
no caso, em Feira de Santana, na nossa unidade, e esse indivíduo vai fazer uma série de exames específicos para se avaliar o grau de comprometimento da imunidade desse indivíduo, a quantidade de vírus que esse indivíduo possui e, a partir daí, iniciar o tratamento para o vírus HIV. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação esclarecedora aqui com a gente no Bahia Meio Dia. Madalena, é com você. Obrigada, Dilson. Boa tarde para vocês. Muito bem, vamos falar de mercado.